Mariângela Hungria, que honra. Muito obrigado por você ter aceito o convite. Fico super feliz de estar falando com você. Que bom que está dando certo. Deu Super sim. feliz. Desculpa esse atrasinho ali. Imagina. A gente não está fazendo ao vivo, a gente né, é tranquilo, a gente tem até o tempo para eventualmente fazer algum ajuste, não tem problema nenhum. Eu fico super feliz. Você está onde? Você está em Londrina? Eu cheguei ontem à noite de Curitiba, fui lá. Tive uma homenagem lá muito linda, maravilhosa. Ganhei a Ordem do Pinheiro. Uau! Eu amo o Pinheiro, eu amo a araucária. Pinheiro, aquela araucária maravilhosa que tem em Curitiba? Nossa, isso é magnífico. Eu plantei até uma aqui em casa, de tanto que eu gosto. Puxa, parabéns. Nossa, tinha lá... Eram governadores do Sul e do Sudeste, era uma reunião, estavam 5 governadores do Sul e 2 vice. Não, 5 governadores e 2 vice, foi uma super, daí o governador me deu lá. Parabéns, se merece. Aliás, olha, hoje em dia, a gente está em tempos tão estranhos, tão obscuros, que quando a gente vê ciência sendo comemorada, sendo celebrada, né, é um milagre, a gente tem que realmente agradecer, porque a gente... Aliás, vamos até dar um pouco de contexto, antes de você se apresentar para quem ainda não conhece o teu trabalho. Eu te convidei para esse canal se chama Vamos Falar sobre Impacto, por isso que eu coloquei ali em cima. Eu criei ele há alguns anos já, porque para tentar dar visibilidade para quem realmente está fazendo coisas que têm impacto na vida de todo mundo, não importa a área. Eu já conversei com gente que resgata refugiados da Ucrânia, eu já conversei com a Natália Pasternak, que durante a pandemia foi maravilhosa. Já conversei com gente de ética, de inteligência artificial, gente que está, sei lá, apoiando gente no espectro autista, tal. Por quê? Porque hoje em dia, infelizmente, quem ganha visibilidade ou é porque agrada o algoritmo ou é porque agrada o patrocinador, né? O que não é necessariamente um bom critério, né, para a gente ter um espaço de debate público. Eu falei, puxa, a gente precisa identificar pessoas... E esse é um canal que não é monetizado, é um canal que é completamente independente, eu estou fazendo aqui tudo sozinho, mas justamente para dar mais espaço para quem tem aquilo que possa inspirar, de repente você inspirando aí uma geração nova de mulheres cientistas, de gente interessada pela questão da sustentabilidade. Então, esse é o contexto do Vamos Falar sobre Impacto. Na verdade, eu estava um pouco cansado do todo o hype em cima de inovação disruptiva e sei lá o quê, AI, blockchain. Falei, cara, tem coisas mais prementes, tem coisas mais urgentes para serem discutidas, né? Não aquilo que dá dinheiro para meia dúzia, não sei aonde, né? Então, Mariângela Hungria, você premiada pela World Food... Então, antes da gente começar, só completando esse seu raciocínio aí. Claro. Você sabe, Renê, o que me emocionou assim nesse prêmio de repercussão? Primeiro que foi eu nunca esperava essa repercussão. Já deu 3 meses, já foram 200 entrevistas e mais de 300 posts. Nunca imaginava, nunca. Isso que a gente conseguiu, que a Lebna, que é a nossa jornalista muito querida, me ajudou a estar lá tentando contabilizar. Mas o que foi? Quando eu vi assim, que eu ia ganhar, embora assim, a vida inteira trabalhando com biológicos, como eu trabalho no centro de soja, eu fiquei com medo de polarização. Eu participo de vários grupos de Whats, do agro, e olha, é muito polarizado, é muito. Assim, um lado. Posso imaginar. Isso você não põe, né? Por isso que eu estou falando antes. Olha, é muito. Daí eu falei, meu Deus, vai vir aí polarização. Eu realmente queria que fosse uma coisa assim da gente valorizar a sustentabilidade, os biológicos, não queria que entrasse. Mas, Renê, foi um presente tão maravilhoso, assim. Olha que bárbaro. O pessoal colocou lá no site do MST, o pessoal dos exportadores colocaram, ninguém, eu não tive que veio e falou uma coisa que não fosse boa. Aleluia! Então, assim, dá até esperança, e todo mundo é sustentabilidade, então dá até esperança de que algum dia, sabe, a gente
consiga aí terminar essa coisa. Nossa, sabe que eu estou emocionado com essa história, porque hoje de manhã eu estava conversando com o ChatGPT sobre... Olha só, né? Aonde chegamos. Mas eu estava falando sobre isso, a dificuldade que é hoje em dia você adressar, você enfrentar essas questões que são globais por conta de picuinha, de polarização, tal. Será que a gente consegue escapar? A gente está retrocedendo? E aí chegou uma hora que ele perguntou assim, mas e você, como é que você vê? Eu falei, olha, eu infelizmente eu não sou um cara que acredita em milagres, né? E aí o que acontece? Está vendo? Milagres acontecem, mas o próprio ChatGPT falou, olha, milagres não precisa ser uma coisa sobrenatural, mas às vezes a gente é surpreendido quando alguma coisa cai assim do céu, maravilhosa. Então, o fato de você estar tendo esse reconhecimento todo, sem que isso desperte aquela fúria, né, partidária, isso por si só já é para comemorar, Mariângela. Nossa, para mim foi assim, uma das coisas que mais me emociona. E olha que nem eu fui lá. Porque eu normalmente já tenho que me controlar muito, Renê, porque não é fácil você estar num grupo, porque eu penso assim, eu sou uma empregada pública feita para servir a todos, então eu tenho que servir a todos. Parabéns. Mas não é fácil você ouvir umas barbaridades em grupos que você não pode sair, porque te perguntam coisas técnicas às vezes, e a nossa obrigação claro. Responder, né? Não é só obrigação, eu quero sempre ajudar, né? E tudo tal. Então, tem que ter sangue de barata, às vezes, porque não é fácil ter que engolir. Não é fácil ter que engolir, tá? Mas daí você vê que, sabe, que fica lá os extremos direitos, os extrema esquerda, todo mundo falando positivamente, foi uma coisa que me emocionou bastante. Que bárbaro. E deu esperança no futuro. Nós temos uma coisa que liga os dois. Oremos, tem que ter alguma coisa, porque a COP30 está aí, uma coisa, eu participei recentemente de um evento ligado à COP30, e aí eu ouvi um monte de gente bacana, gente com crachá, gente sem crachá, etc. Mas o que eu estava sentindo falta ali é de alguma coisa que fosse nova, porque alguma bandeira que fosse capaz de transcender, né, toda essa polarização, e naquele momento eu não vi. Naquele momento eu vi, o cara vai abrir a boca, vai tomar tiro, né? Ele não vai conseguir. Essa é uma questão muito local, essa é uma questão muito minoritária. Não é? Mas quando você puxa com um trabalho, que aí tem dois aspectos interessantes, né? Porque quando eu estava vendo sobre, eu até li lá o texto do teu prêmio, uma das maneiras de você encarar o resultado do teu trabalho é a economia, né? A economia, o quanto você deixa de gastar, o quanto você ganha mais, mas outro deles, é lógico, é a qualidade do que você está servindo para a população, é uma questão de saúde pública, claro. Né? Então, você está, de alguma maneira, você está tocando, apertando dois botões ao mesmo tempo, o botão da economia e o botão do interesse público, e eu acho que isso dá uma certa neutralizada. Ainda mais, Maria, eu não sei, uma coisa que eu acho louvável, o trabalho da Embrapa, minha mulher trabalha na área ambiental, ela trabalha na área ambiental, coitada, também tem que ser um algodão entre cristais em qualquer grupo. Né? Mas ela, toda vez que ela fala da Embrapa, quando ela soube que eu ia falar com você, falou, nossa, a Embrapa tem um trabalho maravilhoso, né? Um trabalho super consistente. Né? Então, eu fico super feliz de justamente alguém que dedicou a vida inteira a uma instituição como a Embrapa, que tem um trabalho exemplar para o país inteiro, motivo de orgulho. Né? Se você puder contar um pouco disso, porque acho que muita gente não conhece o que a Embrapa faz nos bastidores. Uhum. Tá, então vamos começar. A primeira coisa que eu fale das Embrapa nos bastidores. O espaço é seu, na verdade, você merece. Não. Então, eu tenho, assim, eu acho, assim, que foi uma coisa, assim, que também agradeço muito a vida, né, ter me dado essa oportunidade, que a Embrapa foi meu primeiro e único emprego. Uau! E eu coisa rara, não olha o meu currículo, não olha o meu currículo. Fora de moda. Minha filha é jornalista e fala, mãe, a coisa mais, assim, quer dizer que você é uma pessoa... que você é uma pessoa acomodada, que você não quer novos desafios. Não, é como a nova geração vê, né? Que eu falo. Eles precisam entender uma coisa chamada propósito. Eles precisam entender que ciência se faz com paciência. Paciência e ciência estão juntas ali.
Então, mas eu sempre quis trabalhar numa empresa pública e o que eu acho, assim, que foi realmente um privilégio, por quê? Justamente porque eu sempre quis ser cientista, desde que eu era criança eu queria ser cientista. E o verdadeiro Uau! cientista, e Mas desde como? os 8 anos eu Essa história. Quem te inspirou? Quem te inspirou? Então, eu era assim daquelas crianças bem chatinhas que ficava perguntando tudo, tá? Inclusive estudava no colégio de freiras e naquela época meninas bem comportadas não perguntavam, não falavam muito, né? Então, e eu Muito bem. vivia na diretoria porque eu perguntava muito. Perguntar na aula de religião, então, Uau! nossa, era punição, né? Então, porque você não pode questionar nada mas era natural, eu realmente gostava muito. E eu tive a grande sorte da minha vida, é que eu tive uma avó mágica. E eu morava do lado da casa dos meus avós, depois eu até morei com eles, e a minha avó era professora de ciências. E era uma pessoa, assim, uma mulher muito à frente do tempo dela, muito à frente. E ela viu assim, aquele amor que eu tinha, aquela coisa que eu queria perguntar, e ela realmente tomou tempo para mim. Ela pegava livro de ciências dela, lia comigo, ela fazia experiência no quintal e tal. Que Então, legal! ela viu isso. E daí, quando eu tinha 8 anos, ela me deu um livro. Ela estava de férias, ela me deu um livro para ler da história dos microbiologistas, mas eram Pasteur, Koch, eram todos da área médica, mas no dia seguinte eu achei aquele negócio fantástico, sabe? Uau! Lidar com esses micro-organismos, microscópio, daí no dia seguinte eu falei, ai, vó, eu quero ser microbiologista. Sabe E que eu eu estou falo assim... um pouquinho com uma imagem na cabeça. Você é uma semente boa que caiu num solo um pouco estranho, mas você teve uma boa jardineira. Basicamente é isso. Então, e Uma minha boa avó, jardineira. até o final da minha vida, ela foi a pessoa que, ao final da vida dela, ela foi a pessoa que sabia tudo. Era assim, se eu ganhava um prêmio, ela era a primeira pessoa que eu ligava e ela me incentivou muito. E eu acho que foi determinante. Por quê? Porque a sociedade naquela época era muito ruim para as mulheres. Eu me lembro, minha própria mãe, que era uma pessoa muito culta, que era professora de línguas neolatinas e tudo, ela não tinha a cabeça que minha avó tinha. Que, por exemplo, ela falava assim, eu tenho um irmão mais velho, falava assim, o meu irmão falava, quero ser piloto de avião. Ela virava para mim, você pode ser aeromoça. E meu irmão falava assim, quero ser médica. Ela falava, você pode ser enfermeira. E eu ficava, mas por que eu não posso ser pilota? Por que eu não posso ser médica? É verdade. E minha avó falava para mim, não, você pode ser o que você quiser, entende? Então, a minha avó foi sempre minha fonte de inspiração. Mas daí, então, né, voltando na Embrapa, eu queria trabalhar para uma instituição pública justamente porque, sendo cientista, você sabe que trabalhando numa pesquisa pública, o problema é você ter dinheiro, né? E esse problema é muito sério no Brasil. Mas você não é obrigado a falar coisas que você não obteve, você não tem cerceamento, e você, principalmente, você dá o retorno à sociedade. Porque eu era muito grata por ter feito, né, universidade, mestrado, doutorado, tudo em universidades públicas. Eu jamais poderia, minha mãe jamais conseguiria ter eu também pagado. Eu sou muito grato à USP, eu também sou aluno da USP também. Eu acho que meus pais não teriam condição de dar uma educação daquela se não fosse, né? Educação, nossa, então era aquela coisa até hoje. Na escola primária, ginásio, tudo público também. Muita gratidão. Então, e é uma pena que o nível caiu para caramba, né? Das escolas, não da universidade. Minha mãe e minha avó eram professoras da escola estadual pública, era o topo, entendeu? Os melhores alunos eram de lá, que eram melhores. É a mesma história. Quem Faculdade, era qualquer coisa privada era papai pagou, passou, né? Exatamente, era o PPP. Então, hoje já, olha que triste. Que pena, minha mãe, minha avó, a gente andava na cidade, elas eram super respeitadas. Olha que massa! Era a professora,
Era aquele negócio, sabe? E você vê hoje, as coitadas estão aí, tudo... É difícil. Não tem o reconhecimento, né, que tinha. Verdade. Então, isso é uma coisa muito triste. Mas eu queria, né, ter esse retorno. E, realmente, até nesse prêmio, eu tenho falado que quem sobe ali comigo, né, alguém que sobe comigo é realmente a Embrapa, porque nenhuma empresas privadas são muito importantes, elas pagam impostos, dão empregos, mas e eu trabalho também com empresa, a gente tem colaboração com empresas privadas, né, é tudo lucro e em curto prazo. Isso. A empresa pública, ela te deixa essas coisas que são tão importantes para a sustentabilidade, é tudo de empresa pública, porque é uma coisa de longo prazo, e eu sou extremamente grata, porque a Embrapa investiu 4 anos na minha pesquisa, nenhum privado teria investido nisso, e ela investiu e acreditou numa época que ninguém acreditava nos biológicos. Olha, parabéns, que bênção. E é assim com tudo, se você olhar, sabe, o biológico, o sistema plantio direto, o sistema de integração lavoura-pecuária, todas essas tecnologias de sustentabilidade, que a gente dá o retorno para a sociedade. Quando eu falo de biológico, eu falo para todo mundo. Quando a gente fala plantio direto, fala para todo tipo de agricultura. Isso é só empresa pública. E você sabe que é muito triste, que a gente fica muito triste, assim, às vezes eu vejo, porque infelizmente nós temos esse nome empresa na frente, eu não sei se isso aí... que interessante, nunca tinha pensado nisso. Então, porque a gente, na verdade, foi criado como nós não somos privados, nós somos aquele negócio de economia de misto. Que era para a gente ser CLT e para ter mais agilidade. Acabou não dando muita agilidade, não dando nada de agilidade. Mas daí, por exemplo, eles lançam no jornal uma reportagem assim, empresas deficitárias, e a Embrapa está lá, entendeu? Por quê? Porque a gente não tem lucro. Mas, então, a gente tem, por exemplo, uma metodologia científica muito legal, que eu gosto muito, que chama balanço social, e que, então, calcula, e o desse ano mostrou que cada real investido na Embrapa retornou, nesse último ano, R$25 para a sociedade. Então, isso que as pessoas deveriam ver. Legal. Parabéns, parabéns. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Só fazer uma coisa interessante, porque a Embrapa percebendo que ela tem que falar a língua de quem a critica. Se a sua língua é retorno sobre investimento, eu vou falar a sua língua e eu vou mostrar que na sua língua eu sou, né? Nossa, 25 vezes de retorno é extraordinário. Então, é legal, porque muitas vezes a gente tem, sei lá, o receio de que a academia suba na Torre de Marfim e não saiba se comunicar. Mas se ela consegue se posicionar e defender o seu próprio valor dessa maneira, isso é extraordinário. Isso falta para uma série de disciplinas, aliás, que não consegue, hoje em dia, demonstrar sua própria importância. Isso é fundamental. Esse cálculo é maravilhoso. E é importante justamente por causa disso. A gente tem que falar esses números para entender que não é um lucro, é um lucro para a sociedade, não é um lucro de dinheiro lá, porque é claro que sai deficitário, a gente não vê de nada, tem o salário, tem o investimento. É só custo, é claro. É só custo, né? E o que a gente ganha de royalty numa coisa ou outra vai tudo para a União, não volta para a Embrapa, então por isso que fica mais negativo ainda. Mas, enfim, então, esse é o papel da Embrapa, eu acho maravilhoso, e tenho lutado muito. Ontem, ainda no prêmio que recebi, falei, porque todo mundo lá, Embrapa, falou, olha, Embrapa linda, maravilhosa, todo mundo fala bem, nós estamos minguando, porque nós estamos num déficit orçamentário terrível, não tem dinheiro para pesquisa, e devia ser uma coisa de soberania nacional, entendeu? Isso. Olha, você tocou num ponto, imagina, com a vocação que a gente tem para o agronegócio, isso deveria ser, nossa, você tem toda a razão, soberania nacional, a gente fica se preocupando com um monte de coisa de louco, é isso, muito, muito bem. Nós não estamos com o orçamento, não estamos ali com o orçamento, e eu falo, olha, eu estou na Embrapa, vai fazer 43 anos que eu estou na Embrapa, né?
Bem acomodada. Não, brincadeira, como continua lá, está tudo bem. Mas eu nunca vi situação que a gente está passando agora do que Renê, a gente está tem que estar tendo que ir atrás de emenda parlamentar, entendeu? Isso aí é uma coisa que não tem nada a ver. Que nem eu falei, a gente tem que ter um orçamento fixo, constante, apartidário, entendeu? Então, tipo, você consegue emenda parlamentar, consegue um aqui, que tem um contato, outro ali, não é para o todo, não vai para a Embrapa, vai para um projeto específico de alguém que conhece. Que dificuldade, mas sabe que eu acompanho vários canais de ciência fora daqui, aqui, etc. e tal, e o que está acontecendo nos Estados Unidos aí é absolutamente trágico, né? Os caras estão desmantelando, não só estão tirando dinheiro, mas estão propositalmente tirando dados do ar, sabotando pesquisas, tirando informações, acabando com a colaboração internacional. É como se realmente a ciência estivesse em guerra, né? Tem um físico que eu sigo bastante, que é o Lawrence Krauss, que é um americano. Ele escreveu um livro agora que chama A Guerra contra a Ciência. São vários depoimentos de 30 e tantos cientistas do achaque que está sendo feito, né, contra esse trabalho da ciência. Isso realmente a gente está num tempo muito, muito estranho. Horrível, é muito, muito complexo, você vê, e não dá para acreditar que nem nos Estados Unidos e contra as vacinas, entendeu? Contra qualquer coisa, se você falar de qualquer coisa, de inclusão, qualquer coisa é contra. Né? Mas agora, Mariângela, conta um pouco do seu trabalho, porque, por coincidência, essa semana foi meio a bola da vez no Science Friday, vários canais de ciência estavam falando sobre a importância do fungo no solo, a diversidade do fungo, o mapeamento de toda a biodiversidade do subsolo, a importância da coisa orgânica. Esse assunto está lá fora, está tendo muito destaque. Conta um pouco para a gente entender melhor. Então, conforme eu falei, uma coisa meio de vocação para mim, e também minha família não é de agro, né? Meus avós, minha mãe eram todos educadores públicos, mas eu tinha um negócio que eu ficava muito chocada quando eu via uma pessoa passando fome. E eu queria fazer alguma coisa, desde criança, e eu queria fazer alguma coisa para ajudar nisso, né? E daí era natural que eu fosse para agronomia. Então, eu fui para agronomia, mas com aquela coisa de que eu queria os biológicos. Renê, o que aconteceu? Quando eu entrei na agronomia, foi em 1976, que eu entrei na Exalc. Norman Burlock, que até que deu o nome da fundação, para a qual agora eu recebi esse prêmio, ele tinha ganho, em 1970, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Uau. Por quê? Porque tinha a teoria malthusiana, na época de crescimento exponencial da população, e a alimentação estava ficando escassa. Então, foi aquele negócio caos. Eu imagino, né, assim, que eu também, em 1960, 70, também não estava muito antenada nisso, mas eu imagino que foi um negócio, pelo que eu li, tipo o bug do milênio, que a gente viveu no ano 2000. Então, era um negócio que todo mundo ia ter muita fome no mundo. E o que ele fez? Ele também era um engenheiro agrônomo, e ele mostrou que, por melhoramento e adubação química pesada, era possível produzir muito mais alimentos do que as pessoas achavam que poderia ser. Ele tirou milhões de pessoas da fome, deu essa esperança de que podia ter uma nova agricultura muito mais produtiva. É a Revolução Verde, né? A Revolução Verde. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz, por isso, porque não existia categoria de alimentação ou agronomia, ou agricultura. Por isso que ele daí criou depois lá a fundação e falou que queria um prêmio Nobel, equivalente ao Nobel, no que ele achava que era mais importante, que era alimentação e agricultura. E fez tudo, ele falou que queria que fosse um Nobel. E fez tudo disso. Mas daí eu entrei na faculdade e a Revolução Verde foi incrível também no Brasil. Era a época que estava a expansão dos cerrados, e a gente fez calagem, corrigiu o alumínio, e entrou com sementes melhoradas.
porque até quando eu estava ali, entrando na faculdade, ninguém achava que os cerrados iam ser isso, que ia ser. Olha que interessante, eu não tinha ideia. Então, mas qual que é o negócio? Os cerrados têm propriedade física do solo, que nem tipo, tem muita pedra, tal, isso aí você não consegue resolver, é mais difícil. Mas o problema do cerrado não era físico, era químico. Química, era pH baixo, alumínio que dá toxidez elevado. Então, daí, essa parte química de correção desses solos, da fertilidade, muito baixo fósforo tinha, ela permitiu avançar nessa nova fronteira que hoje é a nossa principal região produtora. Então, quando eu entrei na faculdade, estava assim, esse auge da química, e é claro que eu só tinha aula de química do solo, sabe? Não existia um espaço para os biológicos. E eu realmente queria muito, porque eu acreditava que devia ter um espaço para os biológicos. E por isso que eu quando eu terminei, né, depois da faculdade, eu sempre quis ser cientista, então já fazer mestrado, depois comecei a fazer o doutorado sempre nessa linha dos biológicos. E as pessoas falavam muito para mim assim, nossa, isso aí você não vai ter nenhum futuro, é um absurdo você estudar. Porque os biológicos, as pessoas, existiam muitos estudos com os biológicos, né, que nem hoje esse de fungo que você falou é um estudo, né, que aponta, mas estudos acadêmicos. Mas se pensava que biológico era assim, uma coisa para uma agricultura orgânica, uma agricultura familiar, e que não era agricultura não tinha escala. Não tinha escala. Que o Brasil queria fazer. Entendi. Então, o meu trabalho, então, desde sempre, foi colocar os biológicos, trabalhar com os biológicos, desde uma época que ninguém acreditava. E eu trabalhei... eu fui contratada lá na Embrapa do Rio de Janeiro, agrobiologia, pela minha grande mentora científica, que foi uma mulher excepcional, a doutora Joana Doberainer. Ela, inclusive, ela foi nomeada para o Prêmio Nobel de Química, mas não ganhou, mas ela realmente... Nossa, ela me ensinou tudo, sabe? Ela realmente foi minha mentora científica e uma mulher fantástica. E trabalhei, depois fui fazer pós-doc fora, tal. E quando eu retornei, que eu estava nos Estados Unidos fazendo pós-doutorado, daí eu vim por questões familiares, eu vim aqui para Embrapa Soja em Londrina, tá? Porque eu tenho 2 filhas, uma com necessidades especiais, e lá não tinha atendimento de saúde, e também nem tinha escola secundária, sabe? Tinha que ir lá para uma outra cidade estudar. Então, eu mudei para Londrina. E aqui é dessas coisas que, às vezes, o problema surgem as oportunidades. Eu não tinha laboratório, não tinha nada, comecei do zero, lá eu tinha, né, no Rio, o laboratório que estava super bonito, montado, aqui eu não tinha nada, mas, por outro lado, ia ser o meu laboratório, o meu grupo de pesquisa, onde eu ia poder fazer aquilo que eu acreditava, sem ter que ter permissão de ninguém, entendeu? Porque daí ali iam ser minhas ideias. E a minha ideia, que daí eu acho também que o prêmio, então, primeiro foi pela persistência, resiliência, perseverança, de nunca ter duvidado dos biológicos, né? Mesmo numa época que ninguém acreditava. E o segundo, porque daí eu falei, não, agora eu vou fazer o que realmente eu acho que é o quê? Eu falei assim, não quero essa visão pequena, eu quero o máximo, eu quero trabalhar para selecionar micro-organismos e tecnologias que sirvam para a gente ter o máximo de produtividade, que o grande agricultor possa usar sem medo de perder produtividade, que sirva para o grande e para o médio, que servir para o grande vai servir para o médio e para o pequeno. E é essa visão que eu também acho que deve ter contribuído, porque as pessoas continuaram a pensar muito pequenininho ali, sabe? E daí eu falei, não, tem que ser grande, tem que ser para todo mundo. Legal. Eu acho que
e foram muitos anos de pesquisa, de tudo, continuo, né, trabalho. Estou pensando, né, essa tua dedicação toda, agora eu não vou me lembrar do nome, mas, se eu não me engano, essas vacinas de mRNA, elas também têm por trás dessas vacinas o trabalho de uma cientista mulher também, que ficou, acho que, décadas em cima dessa história, ninguém estava dando bola nenhuma, aí veio a pandemia, foi quem salvou o dia, né? De novo, aquele trabalho de formiguinha ali, apostando, e, nossa, a promessa que o mRNA tem é incrível. Né? Mas o Trump agora cortou toda vez. Está vendo? Está vendo? Mas não é possível, mas é uma coisa... impressionante. Mas então, esse negócio da pandemia, né, só complementando, claro. Também foi a outra coisa, assim, que de um problema, foi outro caso também, do problema surgiu uma grande oportunidade. Por quê? O que aconteceu? Então, aquele trabalho aumentando o uso de biológicos, e trabalho de extensão, e fala aqui, e pega isso, foi aumentando, e realmente a gente já estava, assim, em posição superior no mundo de uso de biológicos, só que um trabalho, que nem eu falei ali, tipo, 4 décadas, falando e vendo, aumentando. O que aconteceu? O Brasil, a gente tem... Esse 24% do PIB do agro, e a gente tem um paradoxo muito sério, que também deveria ser coisa de soberania nacional. A gente importa 85% dos fertilizantes que a gente usa. Nossa, e não existe agricultura. 85%. Uau. E tinha piorado, porque 5 anos antes da pandemia, 4, 5 anos antes, eu dava palestra e o número era a importação de 65%. Quando chegou a pandemia, que os números foram atualizados, tinha subido para 85%. Daí veio a pandemia, e a gente importa muito da Rússia, da Ucrânia, agora também do Canadá. E daí a gente estava com a limitação de transporte na pandemia, você lembra? Claro. Não tinha navio, não tinha nada. Logística subindo no telhado. E ainda estourou a guerra da Rússia com a Ucrânia, sendo que a gente compra muito fertilizante da Rússia, e daí então também bloqueou. Os agricultores entraram em pânico, e o que acontecia? O marketing dos químicos é mais de 1000 vezes mais forte do que o marketing dos biológicos. E o dos biológicos é mais de 1000 vezes maior do que o nosso da pesquisa. Então, a gente ia lá, falava muito, olha, pode usar os biológicos sem medo, essa tecnologia que a gente está mostrando para você, pode usar, você vai dar certo. Vinha lá o marketing do químico e falava, não, olha, se você quer ter teto de produtividade, não dá com biológicos, só tem que colocar o químico. E eles não, entendeu? Você imagina as festas que dão no agro. Tem que ter cerveja, churrasco, show, para daí falar, use tal produto que sua lavoura vai ser maior, entendeu? Daí eu vou lá de graça dar lá uma palestra para o agricultor que não tem mal tem um copo d'água, entendeu? Não vai ter um show, não vai ter rodeio, não vai ter mulherada, não vai ter nada. É meio contrastante. Mas daí a gente chegava, como eles não tinham alternativa, a gente falava, que tal se acreditar agora no que a gente falar, se não tem mesmo alternativa, usa os biológicos. E muita gente que não usava por causa daquele marketing, que agora não tinha um produto, usou e viu que o que a gente falou era verdade. E daí o que aconteceu? Desde 2020, estourou, assim, exponencialmente, o uso de biológicos. Olha, que legal. Você vê, né? Foi uma grande limitação, uma coisa horrível que a gente passou, mas que foi a maior oportunidade que eu vi em vida para os nossos biológicos. Olha, não podia imaginar, mas que história legal. Que história legal. Eu estou pensando que essa história desses saltos, né? Você tem lá o Fritz Haber com o processo Haber-Bosch, ele consegue fixar nitrogênio, não precisa de guano. Aí depois vem a Revolução Verde. E agora vem, né, a gente aprendendo com a evolução, né? Porque quando você está trazendo um negócio ali, quantos bilhões de anos demorou para aquilo efetivamente evoluir, né? Então, é interessante esses saltos, mas que são saltos que eles ficam cozinhando um tempão, né? Eles ficam um tempão abaixo do radar, aí, de repente, eles salvam o dia. Isso é muito legal.
Aliás, isso é uma questão que me intriga, é como que é a colaboração internacional. Como é que o teu trabalho é um trabalho que é um trabalho essencialmente brasileiro, local, ou de repente tem outros países interessados, de repente Europa? Como é que é o interesse global nisso? O que acontece? Eu acho também que um outro diferencial que deu o prêmio foi que eles também gostam de ter um perfil científico, sabe? Que eu sei de pessoas, eu fiquei sabendo até agora porque esse prêmio é muito concorrido no ano inteiro, no mundo inteiro. E eu fiquei sabendo de pessoas aqui que foram indicadas e que, inclusive, as instituições que indicaram tinham uma forte colaboração com o próprio Norman Borlaug e que não conseguiu emplacar. Porque ele falou até assim que eles também gostam de ter um perfil científico, não é só a aplicação. E eu, como sempre quis ser cientista, né, ser pesquisadora, então eu nunca deixei de lado que eu gosto muito de avanço na ciência. Então eu tenho lá, faço os estudos do genoma e lanço o produto para o agricultor, sabe? É tipo, assim, toda a cadeia, porque eu amo tanto tudo que eu não quero largar mão de nada. Então, com isso, eu tive muitos trabalhos científicos, quando você bate lá, o cientista da área da agricultura que mais tem índice de número de citações, tal, sou eu lá, por causa dessa coisa que eu não deixei ali o básico. E isso acho que contou bastante também. Eles gostaram, acho que, desse perfil que deu resultado na agricultura, que eu vou lá, faço dia de campo. Perfil raiz, né? Para fazer mais uma metáfora biológica. Mas também tenho lá, que faço os genomas, tudo isso. Mas nesse meio tempo, acho que tem alguma coisa que acho que deve ter também mudado bastante, são os recursos que, de repente, sei lá, a informática provê, a computação. Isso impactou o teu trabalho, facilitou um pouco? Porque hoje, quando eu vejo qualquer análise genética, o que você consegue fazer com computação é brutal, né? Porque antes era um drama desgraçado. Agora ficou muito mais acessível, né? Tá. Agora que eu lembrei que eu acabei falando a história e não terminei a anterior, do internacional. Então, não, é eu que começo a falar de outras coisas. Daí. Internacionalmente, a gente tem muita colaboração, então, aqui no nosso grupo de trabalho, e também porque eu coordeno o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul, são unidades, são universidades. A gente tem muita colaboração na parte básica, sabe? Tipo assim, Europa, Austrália, Ásia, são mais colaborações em ciência mais básica, não na ciência aplicada. A parte de colaboração de ciência aplicada que a gente tem é a parte da gente dar, entendeu? Que nem a gente... países da África. A gente transfere a tecnologia, que bárbaro! Sabe? Então, agora, sim, ter uma colaboração de ciência aplicada internacionalmente, praticamente não tem, porque nós que estamos na liderança, entendeu? Então, que interessante, a gente está na pole position, está na dianteira mesmo. E, por exemplo, dos Estados Unidos, teve até umas coisas interessantes. Antes do primeiro mandato do Trump, os Estados Unidos, porque eles, o que acontece? Lá eles têm muito fertilizante, subsidiado, então eles não ligaram para a parte dos biológicos, mas antes do primeiro mandato do Trump, eles estavam assim, eles estavam preocupados no negócio nos compromissos de mitigação dos gases de efeito estufa, e queriam voltar a trabalhar com biológicos. Eles deram uma parada, porque eles não, sabe, tem a químico à vontade lá. E a gente começou a pedir, se poderia ajudar, tudo, a gente começou a conversar, fizemos um projeto, mas veio o Trump e fechou tudo. E agora veio o Biden, nós pegamos de novo, refizemos tudo, ia começar, o Trump veio agora, cortou tudo de novo. Então, nessa parte aplicada, a gente, que poderia ser um país que
que tem bastante vocação também para o aplicado, também daí não foi para frente. Sabe uma coisa que para mim está bastante claro? Eu já vi outras pessoas falando isso também. Há algum tempo atrás, o futuro é o digital, o futuro é não sei o quê, futuro. Mas tem muita gente dizendo que as coisas mais empolgantes hoje estão acontecendo em biologia. Se tem alguma coisa que realmente assim, é uma revolução atrás da outra, né, uma descoberta atrás da outra, a coisa não para de revolucionar, é biologia, me parece ser a área mais sexy hoje, em termos de pesquisa hoje, o que está tendo de destaque é genial. E eu acho assim, tem hoje umas ferramentas assim incríveis, e eu falo assim, como eu queria ter aí 40, 50 anos a mais para poder usar isso. Que uma coisa assim que eu demorava 5, 6 anos para fazer, hoje, com as ferramentas que a gente tem, tanto dessa parte de bioinformática, como nessa parte, por exemplo, de edição de genes, essas coisas fantásticas que aconteceram, nossa, o que eu demorava 5, 6 anos, eu posso ser que eu consiga em 6 meses, 7 meses, entendeu? Uau. Tem uma parte que não adianta, assim, facilita, mas não adianta. Tipo, eu ir para o campo, colocar e ver se vai funcionar ou não no campo, essa parte não existe máquina. Não dá para acelerar, né? Não dá para acelerar. Mas, por outro lado, a gente pode ter um tipo de ensaio, um tipo de delineamento que não exija tanto trabalho, que eu consiga coletar algumas informações importantes antes. Então, isso aí pode ser. Mas, quer dizer, o braçal mesmo não vai ter jeito. Mas as ferramentas são fantásticas e a gente pode progredir muito. E tem eu estava vendo, acho que hoje, saiu uma notícia engraçada, que alguém estava dizendo que todo mundo fica falando do Elon Musk, porque o Elon Musk é outro parceiro do Trump, que também estava castrando tudo, né? Em que o cara era, a academia não serve para nada, a iniciativa privada é tudo, mas aí o artigo dizia o seguinte, ele nunca pagou imposto, né? Ele tem, o governo dá bilhões para esse cara, ele trabalhou com um monte de coisa que, na verdade, foi feita em pesquisa acadêmica, né? O cara só foi um bom empreendedor, mas ele não tirou nada da cartola, ele trabalhou em condições muito privilegiadas. Então, a hora que você, de alguma maneira, desacredita, ou sabota, ou complica a pesquisa de base, quanto tempo isso vai durar? Acho que outro dia que eu aprendi, eu não sabia, uma coisa que deu uma dianteira nos Estados Unidos, acho que foi depois da Segunda Guerra, no pós-guerra, um cara do governo falou, puxa, pensando bem, quem ganhou essa guerra aqui não foi soldados, foi tecnologia, a gente fez grandes avanços. Então, se o nosso país, ele está pensando nos Estados Unidos, né, quisesse ter alguma chance de ser uma potência, a gente tem que turbinar essa história. Eu não vou lembrar os nomes, esqueci. Mas ele que fez lá um plano maluco, que, olha, vamos dar dinheiro para a academia vai ter aqui dinheiro para pesquisa, os projetos vão ser selecionados dessa maneira, tem que ter uma ponte com a iniciativa privada, cara, e aí uma questão de 2 gerações, pronto, virou uma superpotência. E isso está sendo sabotado, e isso está sendo desmantelado. Mas, por outro lado, você pega hoje, o que acontece? A China já ultrapassou, já está com o dobro de publicações científicas em relação aos Estados Unidos. E a China, você não acredita se você olhar o que a China está fazendo. Para começar, a China está investindo 4,5% do PIB dela em ciência e tecnologia. Você está brincando. E olha o tamanho do PIB da China. O Brasil está ali patinando no 0,5%, e olha o tamanho do nosso PIB. O nosso 0,5% ainda vive contingenciado. Os Estados Unidos também não estão no mesmo patamar. Quem quer e está assumindo a liderança mundial em ciência e tecnologia e está investindo muito pesado nisso é a China. É um novo, sabe? E os Estados Unidos... E o que mostra isso, entendeu? O que mostra isso que a gente tenta alertar aqui no Brasil? A importância que tem a continuidade do financiamento. Muito bem, o pensamento de longo prazo. Exatamente, porque, olha,
quanto tempo, quanto dinheiro os Estados Unidos... Eu estou impressionada com a rapidez com que os Estados Unidos estão caindo em todos os... É impressionante, é pior que o Titanic, está fazendo assim, vum. Então, e daí você pensa, nossa, foi um país que investiu tanto dinheiro, tanto tempo, estava no topo de tudo e despenca tão rápido. São meses, né? Parece meses, o Império Romano. Caiu lá, a China já superou todos os parâmetros científicos que você está vendo, a China já está superando. Você fala, gente, é muito perigoso. A continuidade, a estabilidade no financiamento e no direito a fazer a ciência que deve ser feita, olha, antigamente poderia não ter sido assim, mas hoje, que nem eu falei, em tudo, as coisas estão acontecendo muito rápido. E tem uma questão que a única coisa que me deixa um pouco preocupado é que eu estou pensando aqui, por exemplo, na NASA. A NASA sempre inspirou todo mundo, a mim sempre inspirou tal. O que a NASA faz, em princípio, é da humanidade. Ponto. Então, tudo que ela faz, ela divulga os erros, divulga os acertos tal. Agora, a China é uma caixa preta, sempre vai ser, né? Então, eu não sei até que ponto, em termos de comunidade científica, em termos de ser benefício para todos, isso tem esse mesmo ethos que você demonstrou. Você tem um ethos desde pequenininha, você quer fazer alguma coisa que beneficie todo mundo, né? O teu trabalho não tem partido, não tem bandeira, é para todas as pessoas, não importa qual é a religião nem nada, né? Então, a única coisa que me preocupa é, num mundo dominado pela China, como é que fica essa questão que deveria... É uma caixinha que a gente não sabe, porque a China, de um jeito ou de outro, sempre... O pensamento deles nunca é a humanidade. É China, se sobrar, vai ser com a humanidade. Então, sabe, tudo, eles não estão... Eles estão preocupados com a soberania deles e tal. Então, a gente não sabe se realmente esse conhecimento vai ajudar o mundo. Eles procuram para eles mesmos, entendeu? Então, você vê lá, patente, na própria parte, assim, por exemplo, eles estão muito preocupados agora, o Brasil, grande exportador lá para a China de alimentos, né? A China está com um programa, eles querem ter mais soberania na produção de alimentos, tá? Inclusive tipo da soja e tal. Entendi. E você me pergunta, eu falo assim, não sei por quê, porque... Não sei se eles teriam a capacidade, assim, que nem nós, que é uma outra cultura, essa grande produção de soja que a gente tem. Lá o pessoal do campo é um pessoal mais acostumado com o pequeno. Não sei se eles vão conseguir, mas sei que eles querem ter soberania, aumentar muito a produção da soja, porque você vê, eles importam hoje quase tudo que consomem, e de outros alimentos. Eles sempre falam em autossuficiência e soberania. Uma coisa que acho que seria legal é se você pudesse, só para ilustrar um pouco o teu trabalho, para tangibilizar um pouco mais, para mostrar como que ele acaba se traduzindo, não só, de repente, em economia ou lucro, etc. e tal, mas em mais comida. Como é que você consegue contar um pouco essa história para a gente? Sim, olha, por que é mais comida? Porque não é só mais comida, é mais comida produzida de um jeito sustentável, que traga benefício econômico para o agricultor e ambiental. O que foi dessa, que nem eu te falei, dessa nova visão que queria o teto máximo de produtividade? Porque conversando com os agricultores, eu sabia, conheço todo tipo de agricultor do Brasil, mas e acho super certo. O agricultor brasileiro, não dá para você chegar para ele e falar assim, olha, eu tenho uma tecnologia que vai ser muito boa para o planeta, para a humanidade, para o seu solo, mas você vai ter que produzir um pouquinho menos, tá? Até um pouquinho diminuído o seu lucro, mas vai ser ótimo para a humanidade. Não rola. Entendi. Não rola, não adianta. O nosso povo, talvez olhe lá na China se o governo falasse assim, tem que ser assim, mas aqui não rola. Então, eu teria que ter uma coisa que eu falasse, que eu pudesse falar para o agricultor, que é o que eu falo, assim, olha, você vai produzir no mínimo igual ao que você está produzindo com químico. Ok. Você pode até, quem sabe, produzir mais, mas vai ser no mínimo igual. Além disso, você vai
melhorar a saúde do seu solo e vai contribuir para a humanidade e vai reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Daí ele concorda. Fora que a qualidade dos alimentos, né, melhora muito, porque você não tem resíduos químicos. Olha que bárbaro! Então, o biológico, que é uma coisa assim que evoluiu há milhões de anos, né, naquela colaboração entre plantas e interação entre plantas e micro-organismos, ele é muito mais natural, ele é mais eficiente. Por exemplo, um fertilizante nitrogenado de Haber-Bosch, que você produziu, que você coloca nas nossas condições aqui do Brasil, a gente perde pelo menos 50%. Que vai... Uau, vai tudo para os cursos d'água. Vai para os cursos d'água e emissão de gases de efeito estufa. Agora, se você coloca... Por quê? Porque não foi uma coisa que evoluiu com a planta. Então, entra lá e perde, entende? Vem uma chuva, perde, vai lá para os rios e a emissão ocorre de qualquer jeito. Já o biológico foi essa interação coevolutiva que veio de tipo, a bactéria dá uma coisa para a planta dá outra, Sim. Então elas dão aquilo que é necessário, não dá nem mais nem menos, né, se você seleciona as coisas certas. Então não se perde, não se polui, não nada disso. E, naturalmente, qual que é a função máxima de uma planta? É a semente, que é a perpetuação da espécie. Então, Sim. O biológico faz com que o nutriente vá realmente para mais eficientemente para as sementes, para os frutos, que é o que a gente tem. Então, melhora nutricionalmente os alimentos e, além disso, sem resíduos químicos. E eu imagino que nessa época de mudanças climáticas, etc. Peraí. Claro. Fale, Renê. Eu estou aqui. Não, você... tá, peraí. Fale de novo. Eu, Renezinho falando aqui. Tá, não, desculpa. Não, é que eu estou com um probleminha aqui no meu, às vezes ele falhou. Pronto, mas, não o que estava na minha cabeça é que, assim, a PBS, que é um sistema de público americano, tem um canal super bacana. E acho que o último vídeo deles foi sobre os aquíferos. Os aquíferos estão acabando, os aquíferos estão sendo contaminados. Aquela noção de que não dá para esticar essa corda por muito tempo, porque simplesmente esse modelo está se esgotando. Né? Então, me parece que se você trabalha junto com a natureza, né, ou se você entende como a natureza funciona, a gente escapa um pouco dessa barreira inevitável. Então, você vê, na Europa, por exemplo, tem problemas seríssimos porque eles usam muito fertilizante e tal, então polui realmente, e estão usando há muito tempo, então tem a poluição. Aqui no Brasil, às vezes a gente vê, né, porque por exemplo, tem a contaminação, daí proliferam as plantas nas águas, inclusive tem aquele problema, a mortandade dos peixes, que acaba até o oxigênio. Eutrofização, né? Assim que chama, né? Eutrofização. E que é porque falta oxigênio para eles. Então, é um problema seríssimo. Agora, aqui no Brasil, também em determinadas regiões, o pessoal usa muito agrotóxicos, né? E a gente tem problema de poluição das águas. Problema de poluição das águas é um problema muito sério que a gente tem que enfrentar. E o uso de biológicos ajuda muito a diminuir esse problema. Que bárbaro. Mariângela, a gente está quase uma hora aqui conversando. Eu não podia imaginar que a conversa pudesse ser tão rica assim. Te agradeço imensamente. Agradeço a sua avó por ter te inspirado. Não é? A gente tem que imaginar a tua família de professores, todo mundo, que é aquela coisa bacana, altruísta, né, de investimento na questão pública, na questão da educação, essas coisas todas que estão em xeque. Então, eu fico pensando o quanto você, uma cientista mulher, né, que passou por um monte de desafios, hoje está tomando tiro de tudo, o teu seguro de vida deve ser altíssimo, tomando tiro de tudo quanto é lado. Então, puxa, que legal que a gente conseguiu conversar, que legal que você conseguiu contar essa tua história bacana. Puxa, eu sou super... Não, você é super simpático, Renê, é gostoso. Você não viu meu pai é 10 vezes...
Espero. E se você é um que fica conversando com o ChatGPT, mas você é tão gostoso de conversar e deixa muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu agradeço imensamente. Parabéns pelo teu trabalho. Espero que o Brasil aprenda a reconhecer esse tesouro, que é a Embrapa, né? Parar de ficar correndo atrás do próprio rabo, né? Perceber o quanto isso é uma questão de soberania nacional, é estratégica, impacta a vida não só dos nossos 200 milhões aqui, mas deveria impactar a vida de todo mundo. Né? Você está aí no mesmo patamar da Revolução Verde, no mesmo patamar do Fritz Haber, né? Você aí é uma revolucionária, né? Que a geração vai lembrar de você, gerações futuras. Parabéns. Obrigada, Renê. E o que precisar, se faltar alguma coisa aí, você entra em contato, tá bom? Eu te agradeço. Mariângela, obrigado. Agradeço a Helena por mim, agradeço a Embrapa por ceder teu tempo. E olha, parabéns, adorei te conhecer. Tá. Depois você só manda lá o link ou o que for para a Lebna. Para você dar uma olhada. Mando tudo, fica tranquila. Tá bom. Tá bom? Um beijo. abraço, querida. Tchau. Tchau, tchau. 3, 2, 1.